E aí pessoal, bom dia! Estamos aqui levando o gadinho para o piquete novo e eu quero aproveitar e fazer um vídeo mais explicado sobre a questão de produção de leite a pasto. Eu fiz há uns dias atrás um vídeo e gerou muitos comentários, muitas opiniões, e teve algumas opiniões assim que viram o meu vídeo da forma errada, que interpretaram ele da forma errada. E eu venho aqui agora para explicar em mais detalhes para vocês essa questão de produção de leite a pasto. Olha o gado chegando aí. Então, chegando aqui para o piquete novo. Produção de leite a pasto. O que é a produção de leite a pasto? É a base da alimentação do gado, vem do pasto. O volumoso não vem da silagem, não vem do feno, não vem do pré-secado, vem do pasto. O pasto é indiscutivelmente o alimento mais barato que existe. Não tem forma mais barata de alimentar o gado do que o pasto. Como eu já falei uns dias atrás para vocês, no meu rebanho hoje aqui, o meu custo por animal por dia de volumoso, de comida, ele está em R$3 por cabeça, que seria o equivalente à adubação que eu gasto na minha pastagem para ter o pasto que eles comem. Já que não tem semente, não tem plantio, porque a pastagem está implantada já, né? Então hoje o meu custo é esse. Não tem forma mais barata de alimentar o gado do que o pasto. Agora, quando a gente fala de produção de leite a pasto, o pessoal tem uma visão equivocada. O que se imagina? O Vanderlei falou produção de leite a pasto. É a vaca correndo um potreiro, né? Sem suplementação de ração, simplesmente tira o leite que ela dá. Não é isso. Totalmente errado. Quando a gente fala de produção de leite a pasto, nós estamos falando que a base da produção, o alimento vem da pastagem. Mas isso não quer dizer de um pasto de qualquer jeito. Quem produz leite a pasto, ou quem tem a ideia, né, de incentivar a produção de leite a pasto, ele está falando em uma produção tecnificada, assim como uma produção de leite no confinado, só que a pasto. Então o que a gente tem que observar? Adubação, piqueteamento, manejo, né? A questão de suplementação dos animais. Precisa dar ração? Precisa. Precisa dar mineral? Precisa. Precisa de silagem? Com certeza. Nunca eu apoiei e nunca eu incentivei ninguém a produzir leite sem ter reserva de comida, seja silagem ou feno. Você tem que ter silagem para aquela época que vai dar uma estiagem, você tem que ter silagem para aquela época em que, por exemplo, no inverno o pasto é muito verde, precisa complementar com alguma coisa de fibra, ou silagem ou feno, ou pré-secado, né? Quem trabalha na base pasto, na época que sobra pasto, pode fazer feno e pode guardar o feno. Então, quando a gente fala em produção de leite a pasto, não quer dizer largada, mas sim foco na pastagem, produção de comida aqui, ó, no pasto. Então, essa é a principal questão que tem que ser levada em conta, né? Produção de leite a pasto é uma produção de leite tão tecnificada quanto o confinamento. Só que são sistemas diferentes, né? É a mesma visão de que eu dizer, eu acho que uma vaca num confinamento, ela não tem muito bem-estar. Porque é como se a pessoa estivesse presa dentro de uma casa, com ar-condicionado, com comida à vontade. Só que ela nunca vai botar o pé no chão, ela não vai comer uma salada verde, ela só vai comer conservas, né? Não vai pegar sol, não pode correr. Então são coisas que cada um tem a sua visão. Tem gente que acha que o gado no pasto sofre mais que o gado no confinamento. Eu acho que o gado confinado não tem uma vida tão boa como o gado no pasto. Então são visões totalmente diferentes. Não quer dizer que o sistema confinado não dê certo, não seja bom. Pelo contrário, ele dá certo, ele é bom. Mas é tudo questão da visão do produtor. Eu jamais confinaria vacas, nunca. O que eu faria seria um telhado, um compost, por exemplo,
para o gado ficar em dia de chuva, no inverno, no verãozão se precisar, mas quando você tem um ambiente de árvores, né, você está dando bem-estar para os animais do mesmo jeito. Quando a gente observa, eu sempre olho um galpão com vacas confinadas da seguinte forma: você faz um telhado, uma sombra de aluzinco que esquenta pra caramba, e aí você tem que botar ventilador e água embaixo para resfriar, né? Essa é a visão que eu tenho. Então é uma visão, para mim, uma visão um pouco distorcida, porque você faz um ambiente que esquenta e depois você resfria esse ambiente. Diferente de uma sombra de uma árvore, que a própria árvore já faz um certo resfriamento do calor, né? Então são situações diferentes. Por exemplo, veja aqui, ó, eu estou numa partezinha aqui que tem 4 árvores, olha a graminha embaixo. Verde, bonita, o gado pasta, deita aqui na sombra. Não tem coisa melhor que isso. Mas tem gente que vai achar que precisa ter um lugar com ventilador, um lugar com aspersão de água no gado, né? Então a visão do produtor, a visão do técnico, ela é diferente em todos os sentidos. Outra coisa, nós passamos aí por um período de estiagem, né? Eu já fiz um vídeo falando isso uma vez e bateram em cima de mim, mas eu vou refazer de novo. Passamos por um momento de estiagem. Aqui do lado da minha pastagem tem uma lavoura de milho. Essa lavoura de milho aqui, vocês podem ver ali para dentro, ela está seca, ela sofreu muito com a estiagem. Espiga pequena, pouco grão, muita palha seca, se fosse fazer silagem, né? Quem vai levar isso aqui para dentro de um confinamento vai ter que suplementar bastante com ração. Isso aqui só se recupera agora na safrinha. Só que esse volumoso de baixa qualidade, ele vai estar presente na produção de leite do produtor por meio ano ou por um ano. Mesmo que chova, que dê um clima bom, ele vai ter uma comida ruim. Agora, aqui é diferente. Aqui eu tenho uma comida ruim enquanto está seco. Quando choveu, 1, 2 semanas eu estou num pasto bom de novo. Eu estou com proteína alta, eu estou com qualidade, eu estou com digestibilidade. Isso aqui se recupera muito mais rápido. Então tudo isso a gente avalia. Outra questão é a análise de propriedade, né? O que eu percebi nesse tempo que eu parei com a atividade, que eu fui trabalhar na indústria, dando assistência, conhecendo outras realidades, outras regiões, outros sistemas, a questão de economicamente viável, né? Eu, quando produzia leite antes, eu tinha uma visão de que eu teria que produzir o máximo em litragem, né? Eu preciso produzir leite, litros, cada vez mais litros. Só que para isso eu precisava usar o meu solo, estrangular a minha terra, fazer safra e safrinha de silagem no inverno, pasto, não deixava nada no solo. Cada ano mais adubação, cada ano menos produção. Eu tinha que alugar terra fora, longe, custo de maquinário, né? Risco. Então, hoje eu paro e avalio de uma forma diferente. Uma propriedade não pode pensar em produzir o máximo de litros por dia, nem o máximo de média por vaca, e nem o máximo de litros por hectare, que agora é um outro padrão que se usa, é a produção por hectare, né? A propriedade, ela tem que produzir aquilo que a propriedade suporta, tanto em questão de produção de alimento para as vacas, em questão de poder trabalhar com cuidado com o solo, né? E ser economicamente viável para o produtor. Então, eu sempre tive e cada vez ficou mais forte uma visão assim. Se um produtor diz para mim que tem 1000 litros de leite por dia, esse dado isolado para mim não mostra nada. Ele tem um bom volume. Só que esse dado não mostra nada para mim, porque ele pode estar produzindo 1000 litros de leite por dia e pode estar sobrando aquilo que sobra para uma propriedade que produz 100 litros de leite por dia, em questão financeira, né? Então a avaliação que tem que ser feita é o que sobra
dentro da propriedade. Se, por exemplo, vou fazer duas comparações que eu não tenho dados, mas que eu vou comparar para vocês entenderem. Exemplos práticos, né? Se eu tenho uma propriedade que tem dezenas de vacas, tem uma produção média de 30 litros por animal, tem um monte de maquinário, um monte de equipamento, um monte de instalação, e ela produz por ano, vou pegar um dado por hectare, ela produz por ano 20 mil litros de leite por hectare, e sobra 5 mil limpo, e eu pegar uma propriedade que tem praticamente zero de estrutura, porque para produzir leite você tem que ter uma sala de ordenha simples, limpa, né, que funcione, não precisa ter nada fora do normal. Talvez tenha o básico do básico de equipamentos e consiga produzir 12, 13 mil litros de leite por hectare por ano e sobra 5 mil. Qual das duas vocês acham que é mais rentável? Quando a gente pega a rentabilidade, é o valor do investimento sobre o lucro que tem. Então essa análise que nós temos que fazer, né? A rentabilidade quer dizer que o dinheiro que você investiu, ele está trazendo o maior retorno possível, com o menor risco. Então são vários fatores que a gente tem que pegar para analisar. Aí o pessoal me pede, mas da onde Vanderlei tira isso? Gente, eu fiz faculdade de administração, eu fiz uma pós em gestão empresarial e ali eu aprendi a observar a propriedade como uma empresa. E tem muitas empresas gigantes que não produzem uma pecinha, que terciarizam por causa de custos de análises, por exemplo. E essas análises eu trouxe para dentro da atividade leiteira. A partir daí eu fiz o curso de gestão da produção de leite, gestão financeira, montei uma planilha, né, que traz todos esses resultados. E então por isso hoje eu digo assim, cada propriedade ela tem que entender aquilo que é melhor para ela. Você não pode ir na onda, né? Nem alguém achar que eu estou errado e nem que eu estou 100% certo. Porque cada um tem uma ideia, tem uma opinião. Cada um tem que analisar aquilo que na sua propriedade é mais viável. Tem como ter 100 vacas no sistema pasto? Tem. Se a propriedade aguenta, né? Se a propriedade tem um relevo que dê para fazer, se a propriedade tem uma forma da propriedade, da terra em si, né? Se o gado não precisa caminhar 1 quilômetro, tem como fazer? Claro que tem. É questão da organização. Tem gente que confia na 20 vacas porque acha que é mais fácil do que tê-las no pasto, né? Cada um tem uma opinião. Eu não faria. Eu já trabalhei com quase 30 no pasto e se eu tivesse 60 eu trabalharia no pasto também. Num sistema bem tranquilo, com baixo custo, com mão de obra muito pouca, porque o pessoal compara, no pasto dá mais serviço. Eu vejo que no pasto dá menos serviço do que no confinado, porque no pasto eu tiro o leite, eu solto o gado e eu não preciso estar lá para dar comida. Eles não dependem de mim para buscar comida. Então tudo são análises para se fazer, né? Então quando a gente está numa atividade e busca o futuro, nós temos que analisar várias coisas. Outra coisa que eu sempre digo, anos atrás se falava muito em sistema integrado, lavoura com pastagem com eucalipto, pela questão da sombra. Hoje ninguém mais fala isso. Por que que ninguém mais fala? Porque o eucalipto não dá dinheiro. O eucalipto não gira dinheiro. Dá para o produtor, mas não gira dinheiro comercialmente falando. Galpão sim, a estrutura custa, a manutenção custa, gasta mais energia, gasta mais água, consome mais ração, silagem precisa de equipamento, feno pré-secado precisa de equipamento. Sistema pastagem não usa quase nada, né? Sistema de pastagem você implanta uma vez, você faz adubação
né? E planto um eucalipto, por exemplo, para dar sombra, e ele é uma poupança dentro da tua propriedade. Então, por isso que se trabalha mais em cima de confinamento. Por isso que se eleva a produção por vaca, que todo mundo quer uma produção de 30, 35 litros. Porque a vaca vai comer ração, porque a vaca vai comer suplemento. Aí a vaca está no galpão, não pega sol, tem que suplementar com vitaminas. Então tudo isso é comercialmente melhor. Mas o quanto comercialmente é melhor isso para o produtor? Então esse é o questionamento que a gente faz, né? Eu gosto de analisar as coisas, eu aprendi a analisar as coisas por todos os ângulos, né? Eu pego um pontinho e eu vejo tudo que tem relação com aquele pontinho. E aí a gente começa a entender por que um sistema é mais divulgado do que outro, por que tem grandes especialistas da área do leite que hoje só recomendam alta produção, volume de leite, porque isso gira economicamente, né? Eu tenho empresa voltada ao setor, eu sei como é que funciona. Eu vendo pastagem permanente. Isso para mim, economicamente falando, é um negócio muito pior do que eu fomentar a venda de pastagem anual, por exemplo. Porque a pastagem perene eu vendo uma vez. O produtor compra, se ele cuida, ele 10 anos não compra mais nada. A pastagem anual eu vendo todo ano, eu tenho giro todo ano. Mas o meu foco não é esse, o meu foco é vender um produto que seja bom para o produtor, economicamente falando. Então, se eu fosse na onda do dinheiro, do giro do dinheiro, eu teria que falar mal da pastagem permanente e falar bem da pastagem anual, porque essa todo ano eu vendo. Estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Então essa é a questão. Então quando a gente fala de produção de leite a pasto, é uma produção caprichada, tecnificada, com qualidade. Só que ela tem um outro olhar. Ela não tem um olhar da alta produção, ela tem um olhar da sustentabilidade para a propriedade. Sustentável ambientalmente, socialmente para o produtor e economicamente para a propriedade. Esta é a visão que a gente tem que ter. E opinião, cada um tem a sua. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, a gente tem que respeitar as opiniões e tem que entender a opinião de cada uma. E, provavelmente, entender por que a pessoa tem aquela opinião, né? Talvez aquela opinião foi formada de acordo com o que está se impondo dentro de um mercado. Então, essa é a minha opinião sobre a questão de sistemas de produção de leite. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe e deixe seu comentário.